integrais definidas com mudança de variáveis. Então vamos lá, pessoal, vamos resolver esse exercício aqui. Calcule as integrais definidas abaixo, e são 4 integrais aqui que estão sendo apresentadas, e todas elas a gente tem que utilizar a mudança de variáveis ou a substituição simples para resolver. Só que a diferença agora é que essas integrais não são indefinidas, são integrais definidas. E quando a gente está usando a mudança de variáveis em integrais definidas, tem um detalhe que nos facilita muito a vida, eu queria mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, o que a gente vai precisar? Primeiro, a gente vai precisar do teorema da mudança de variáveis, que é aquela coisa bem simples. Se y é uma certa função g de x, então dy é g' de x dx. Com isso, a gente faz a substituição dentro da integral coerentemente e consegue transformar uma integral em x complicada numa integral em y mais simples. Então aqui é o teorema da mudança de variáveis. Se a gente tem uma integral de uma f, e aí dentro dessa f aqui a gente tem uma função g de x que tenha a sua derivada disponível, a gente pode fazer a mudança de variáveis e chegar numa integral só em y. Só que esse resultado aqui, ele é um resultado para integrais indefinidas. E agora, se fosse uma integral definida, o que a gente tem de diferente? A gente tem aqui os intervalos de integração. Só que imagina que aqui tivesse intervalos de integração de A até B. Faria sentido eu colocar A aqui e B aqui? Pensa. Não faz sentido colocar A ali e B ali. Por quê? Porque aqui essa integral ela é em dx. Se essa integral é em dx, significa que o x está variando entre A e B. E aqui, se eu colocasse A aqui e B aqui, eu estaria dizendo que o y também está variando entre A e B. Mas o y não está variando entre A e B. Y é quem? Y é g de x. Então o y está variando entre g de A e g de B. Observa, quando x é A, então o meu y é g de A, certo? E quando x é B, então o meu y é g de B. Então isso é o que faz sentido eu colocar aqui. Aqui em cima vai vir g de B, aqui embaixo vai vir g de A. Qual que é a vantagem disso? A vantagem de fazer assim é que eu não preciso mais voltar para a variável x. Agora eu escrevi aqui em cima, como é que a gente resolveria essa integral? Eu resolveria essa integral, encontraria lá uma função f de y de mais uma constante c, e depois eu tenho que voltar para a variável x. Teria que trocar f de g de x mais uma constante c. Se eu quiser resolver assim, eu posso, só que daí eu vou trocar o x por a e o x por b só no final. Se eu fizer desse jeito, eu resolvo essa integral aqui em y direto e já ponho direto os intervalos de integração atualizados de g de a até g de b. Então eu tenho um passo a menos, eu não preciso voltar para a variável x. E mais do que isso, gente, fica muito mais simples, muito mais bem organizado, porque aqui tem toda uma questão de função composta, que às vezes não é a coisa mais simples da gente ficar fazendo contas e contas e contas com função composta. Se a gente fizer essa técnica aqui da mudança de variáveis para integrais definidas, vai ficar mais fácil, eu garanto para vocês. Então vamos lá, essa daqui é a fórmula e agora a gente pode utilizar essa técnica para resolver esses 4 exemplos. Primeiro, integral de 0 até 3 de 3x ao quadrado vezes e na x ao cubo dx. Primeiro passo é a gente identificar qual que é a mudança de variáveis que a gente tem que usar. Então eu tenho que olhar para essa integral, ver quais são os fatores. Os fatores aqui, eu tenho 3x ao quadrado, né? Eu poderia deixar só o x ao quadrado, mas já que tem aquele 3 ali, deixa junto. Eu tenho e na x ao cubo e eu tenho só o x ao cubo também. Lembrando que e na x ao cubo é o e elevado na x ao cubo, não é e na x
ao cubo, tá, pessoal? Então, quando não tem parênteses, fica implícito que é esse daqui, é a exponencial no x ao cubo. E tem só o x ao cubo, eu já disse. Então, quem aí que é derivada um do outro, ó, derivou x ao cubo, deu 3x ao quadrado, e daí a gente já identificou que vai ter que usar mudança de variáveis, vai ter que usar substituição simples, e mais do que isso, vai funcionar. Então eu vou chamar x ao cubo de y, e dy fica 3x ao quadrado dx. Então aqui está o dy, ó, 3x ao quadrado junto com dx é dy, e x ao cubo é y. Então vai ficar a integral de n y dy. Agora, feito isso, o x estava variando de 0 a 3. Então vamos ver onde é que o y está variando. Y é x ao cubo, não é? É o que está escrito aqui. Ó, y é x ao cubo. Sempre deixa as coisas organizadas para tu achar essas coisas, que senão começa a ficar complicado. Então, y é x ao cubo. Se o x estava variando de 0 até 3, o y vai variar de 0 ao cubo, que é 0, até 3 ao cubo, que é 27. Então tá aqui a minha variação do y. O x começou no 0, o y começou no 0. O x terminou no 3, o y terminou no 27, porque é 3 ao cubo. Então agora é só fazer a substituição e calcular a integral sem voltar para a variável x. Olha só. Então aqui ficou integral de e na y dy de 0 até 27, por causa dessa continha aqui. Quando x é 0, y é 0. Quando x é 3, y é 27. Então aqui do 0 continua 0, o 3 virou 27. E agora eu não vou precisar voltar mais para a variável x. Qual que é a integral de e na y dy? É só pensar qual que é a função que quando eu derivo da e na y é o próprio e na y, só que agora vai de 0 a 27. Então fica e na 27 menos e na 0. Observa, não precisei voltar para x. Parei ali no y mesmo, não tem mistério. E e na 27 é e na 27, não tem o que fazer. E e na 0 é 1. Então fica e na 27 menos 1 e acabou. Então observa bem, pessoal. Essa integral aqui, eu consegui resolver... Cadê o mouse? Tá aqui. Essa integral aqui, eu consegui resolver sem voltar para a variável x. Eu posso esquecer da minha integral original. Eu posso esquecer quem era y, não preciso mais dessas informações. Essa integral aqui a gente resolve direto, mas tem que tomar cuidado para trocar os intervalos de integração consistentemente. Aqui é muito importante. Se a gente deixasse de 0 a 3, ia estar errado. Ia dar e ao cubo menos 1, que é muito diferente de e na 27 menos 1. Tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, olha aí os próximos exemplos. Vamos lá. Integral de 0 a ln de 2 de e na 2x dx. Essa daqui, bem tranquila. Olha para essa integral. A gente tem e na 2x e tem só o 2x. Não tem ninguém aqui um que é a derivada do outro, né? Não tem. Mas só que aquele 2x está me incomodando. Por quê? Não é a integral de e na x, é a integral de e em outro argumento. Então eu tenho que tirar aquele 2x dali, não importa. Eu vou chamar 2x de y e vou observar que então dy é 2 dx. Embora não tenha aquele 2, 2 é uma constante multiplicativa e constantes multiplicativas não podem nos incomodar no cálculo, ou seja, a gente isola o que a gente tem. A gente só tem dx, então diz que dx é 1/2 de dy. Passa esse 2 multiplicando para o outro lado dessa igualdade, dividindo. Isolou, ficou dx é igual a 1/2 de dy. Então eu vou conseguir fazer a minha substituição. Agora, quando x é 0, y é 2 vezes 0, que é 0, e quando x é ln de 2, y é 2 vezes ln de 2. Não tenta fazer essa conta, não vai dar muito boa, tá? Então fica aí, fica tranquilo por enquanto. Agora sim, faz a substituição e calcula a integral. Primeiro, eu vou ter aqui e 2x vai virar y, dx vai virar 1/2 de dy. Esse 0 vai continuar 0, porque eu calculei aqui, e esse ln de 2 vai virar 2 ln
de 2. Então fica a integral de 0 até 2 vezes o ln de 2 de e na y vezes 1 meio vezes dy. Tira 1 meio da integral de e na y é e na y, só que agora eu não preciso voltar para x, porque eu já alterei os intervalos de integração. Eu já estou com de 0 até 2 vezes ln de 2. E agora pode substituir. Fica 1 meio de e na 2 vezes ln de 2 menos 1 meio de e na 0. E agora uma coisa divertida, é igual a 3 meios. Isso daqui, pessoal, eu vou explicar essa conta com um pouquinho mais de calma, porque aqui no slide não coube. Como é que é, professor? Como é que é? O que aconteceu? Como é que isso daí tudo vira 3 meios? Vou explicar. E ln são funções inversas. Minha caneta até voa, me empolgo aqui quando eu falo disso. Então, a exponencial e o logaritmo natural são funções inversas uma da outra. Então a gente pode tentar cortar o e com o ln, eles podem se cancelar. O que uma faz, a outra desfaz. Aí, o que é e na 2 vezes ln de 2? Isso daqui tem um truquezinho. Lembra das propriedades do logaritmo? Que o logaritmo transforma uma potência numa multiplicação. Ele também pode pegar uma multiplicação de uma coisa por um log e passar para potência. E elevado na 2 ln de 2 é igual a e elevado na ln de 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Então, e na 2 vezes ln de 2 é e na ln de 4. E agora eu corto, que nem eu disse, fica 4. Então, olha só, e na 2 vezes ln de 2 é 4. E e na 0, a gente já sabe, né, é 1. Então ficou 4 meios menos 1 meio, não simplifica essa daqui, porque senão tu vai ter que fazer MMC daqui a pouco. Então ficou 4 meios menos 1 meio, que é 3 meios. E agora sim, acabou. Então, te cuida aí, porque às vezes tem esses truquezinhos com e e ln pra gente fazer, tá, gente? Então, vamos lá. Próximo exemplo, integral de 1 até e de ln de x sobre x dx. Essa integral muita gente às vezes se confunde. Tenta fazer por partes, mas não dá para fazer por partes. Vamos lá. Primeira coisa, por que o pessoal se confunde? Porque não observa que essas duas integrais são a mesma coisa. ln de x dividido por x é a mesma coisa que ln de x vezes 1 sobre x. E o que me adianta olhar para essa integral dessa maneira diferente? Adianta porque quando eu olhar os fatores dessa integral, eu vejo que os fatores são ln de x e 1 sobre x. E tá, agora ficou claro. 1 sobre x é exatamente a derivada do ln de x. Então, se eu chamar ln de x de y, aqui fica dy direto. Então foi. Defino y ln de x, dy 1 sobre x dx, e agora é só fazer a substituição. Agora a gente já sabe que a substituição vai dar certo. Mas aí, para fazer a substituição, eu preciso ver os intervalos de integração, né? Então, quando o x começou em 1, cadê? O x começou em 1, terminou em e. Então, o y vai começar em ln de 1, que é 0, e vai terminar em ln de e, que é 1. Lembra aquela coisa que o ln faz, desfaz o que o exponencial faz? É isso, ó. ln de e é ln de e na 1. Então é meio que uma assim, eu corto o ln com o e e fica só 1. Perfeito? Então agora eu tenho uma integral muito mais simples de resolver. Olha só, integral de 1 até e de ln de x vezes 1 sobre x dx, eu troco para integral de 0 até 1 de y dy. Olha que coisa maravilhosa. A gente olha, aqui faltou aquele meme, né? A gente olha essa integral, tá o Chico Buarque triste, né? A gente olha essa integral, tá o Chico Buarque feliz, né? É uma integral horrível, uma integral linda, maravilhosa, super simples da gente resolver. Mas enfim, agora é só resolver. Qual que é a função que quando eu derivo da y ao quadrado sobre 2, e o intervalo de integração muito melhor do que de 1 até e, de 0
a 1. Qual que é a dificuldade? Só lembrar que ln de 1 é 0, que ln de e é 1. Isso daqui é bem tranquilo da gente lembrar. A exponencial e o logaritmo, um faz o que o outro desfaz e vice-versa, né? Então ficou y² sobre 2 entre 0 e 1. Então fica 1 meio, 1² sobre 2, 1 meio, menos 0² sobre 2, 0, que dá 1 meio. E acabou. Essa integral aqui, que parecia complicadíssima, resultado 1 meio e super simples. A única coisa que a gente precisou foi fazer a substituição simples, a mudança de variáveis corretamente. Último exemplo desse vídeo, né, pelo menos, integral de 4 até 6 de x mais 1 sobre x² mais 2x menos 4. Essa aqui é feia, feia, feia. Mas vamos lá. Então, primeiro, olhar para essa integral e lembrar que nem a última integral, que todo quociente também é uma multiplicação. Então observar que essa integral é a integral de 4 até 6, só que agora em vez de escrever ln vezes 1 sobre x, eu vou escrever 1 sobre o negócio sobre vezes x mais 1, porque vai dar uma facilitada. Então quais são os fatores dessa integral? Eu tenho o 1 sobre x² mais não sei o que, blá blá blá. Eu tenho só o x² mais 2x menos 4. E eu tenho o x mais 1. Agora eu tenho que observar, será que algum desses fatores é a derivada do outro? Bem, para derivar essa daqui eu vou usar uma regra do quociente, ou uma regra da cadeia, vai ficar um negócio grande. Então essa daqui está fora da jogada. Mas qual que é a derivada de x² mais 2x menos 4? É 2x mais 2. Que não é exatamente x mais 1, mas é, se eu colocar 2 em evidência, 2 vezes x mais 1. E aqui, nessa igualdade, para mim, tá a parte mais difícil desse exercício. Bem sinceramente, é visualizar que 2x mais 2 é 2 vezes x mais 1. É aqui que a maior parte das pessoas se perde. Porque se não visualiza isso, não tem como fazer substituição simples. E aí vocês começam a inventar, e eu já disse isso antes, quando a gente inventa no cálculo não dá muito certo em geral, principalmente em substituição simples. Então, visualizando isso, a coisa fica mais fácil e a gente vai conseguir fazer a substituição simples tranquilamente, porque o x mais 1 a gente tem, né? E embora aquele 2 a gente não tenha, 2 é uma constante multiplicativa e elas não incomodam, isso mesmo, espero que vocês tenham falado. Vocês sabem, né, pessoal, quando vocês estão vendo o vídeo em casa, vocês têm que responder as minhas perguntas. Não incomodam, professor. Exato, porque aí vocês vão parecer louco falando com o computador, mas eu pareço louco falando com o celular aqui, com o computador aqui todo dia, então, pô, vamos se ajudar, né? Tô brincando. Mas enfim, então a gente vai definir y como aquela coisa ali de baixo, x² mais 2x menos 4, e então dy é 2x mais 2 dx, que é 2 vezes x mais 1 dx, e eu isolo o que eu tenho. X mais 1 eu tenho, dx eu tenho. Então x mais 1 dx é 1 meio de dy. Aí eu já sei, a minha substituição vai funcionar. Último passo, observar os intervalos de integração. Então, o x começa em 4 e termina em 6. Aí tem que fazer uma continha. Quando x é 4, y é 4² mais 2 vezes 4 menos 4, 4² 16, 16 mais 8, 24, 24 menos 4 dá 20. Oba, acertei. E agora, quando x é 6, y é 6² mais 2 vezes 6 menos 4, 6² 36, 2 vezes 6, 12, 36 mais 12, 48, 48 menos 4 dá 44. Agora sim faz a substituição e calcula a integral. A gente tinha uma integral de 4 até 6, de 1 sobre o negócio vezes x mais 1 dx, vai virar uma integral de 20 a 44, isso aqui não é tão legal nesse exemplo, mas de 1 sobre y vezes 1 meio vezes dy. Agora, tira 1 meio da integral. Qual que é a integral de 1 sobre y dy? ln de y. Observa que o y está variando num intervalo sempre positivo, ó, de 20 até 44. Então a gente não precisa colocar módulo de y, senão precisaria colocar se tivesse ali uma integral num setor negativo. Mas aqui ficou 1 meio do ln de y entre
20 e 44, então fica 1 meio vezes ln de 44 menos 1 meio vezes ln de 20. Mas essa não é ainda a resposta, infelizmente. A gente tem que observar que o ln, ele transforma a multiplicação numa soma, ele transforma a divisão numa subtração. Então, quando eu tenho a subtração de 2 ln's, ele pode virar o ln do quociente. Então, eu vou colocar aqui 1 meio em evidência, ó, fica 1 meio vezes ln de 44 menos ln de 20, faltou um parênteses, e agora eu transformo ln de 44 menos ln de 20 no ln do quociente desses dois números. Mas por que eu estou fazendo isso? Só porque aí eu consigo simplificar por 4, né? 44 dividido por 20 é a mesma coisa que 11 quintos. E se vocês estiverem fazendo uma prova, se vocês estiverem fazendo alguma coisa com alternativas, essa alternativa aqui é a mais provável de ser apresentada, né? Para ver se vocês sabem também as propriedades do ln. Mas enfim, era isso. Esse daqui, a parte mais difícil era mesmo observar que 2x mais 2 é 2 vezes x mais 1 e depois fazer essas continhas aí finais com o ln. Mas a substituição em si é bem tranquila e facilita muito a nossa vida, tá, gente? Então, era mais ou menos isso. Bons estudos e até a próxima.